Olá, gente boa do meu Brasil. Eu sou Moisés e tenho esse canal no YouTube para que a gente dialogue aqui sobre determinados assuntos que interessam a nós e a maioria das pessoas, né? Então eu espero que seja realmente um canal em que as pessoas possam refletir, né? Que nós todos possamos refletir sobre o que de fato nós somos, o que queremos, o que aqui estamos fazendo, esse tipo de coisa. Né? Eu estava há poucos dias relembrando, eu estava pensando num assunto para postar aqui e me lembrei do fato que ocorreu com uma criança de 11 anos que recebeu uma pedrada na cabeça quando saía de um culto de candomblé. Então estavam todos de branco e tal, e ela recebeu a pedrada e, segundo os relatos, foram de algumas pessoas que se diziam crentes, cristãos, e pregoavam que aquele povo estaria no inferno, esse tipo de coisa. Então eu quero dizer a vocês que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito louco, né? Onde a proliferação de pensamentos é grande, onde as religiões, na verdade, têm se firmado como canais de propagação política, inclusive de afirmação política. Né? Nós vemos aí como estão as guerras, né? Lá no Oriente Médio em relação ao islamismo, e nós vemos também, por exemplo, como Israel tem invadido as áreas da Cisjordânia, onde prevalece, que é a área da Palestina, e que prevalece o islamismo, e que dividem Jerusalém como sendo a cidade santa. Então, tanto o judaísmo quanto o islamismo tem Israel como a cidade santa, e o califado deveria ser em Jerusalém, ao mesmo tempo que Israel tem como a cidade santa, né, do judaísmo Jerusalém. Então existe aquela luta, e isso com pano de fundo, né, é uma luta política, mas tem como pano de fundo a religião. Né? Então eu queria falar, na verdade, sobre a intolerância. A intolerância religiosa é uma coisa muito grave. Né? Hoje nós vivemos no Brasil que se autodeterminou como um país laico. Num país laico, você admite todas as religiões, todas as crenças, todos os credos, todos eles são legítimos e devem ser respeitados. Então, se você é cristão, porque aderiu ao cristianismo, você deve ser respeitado pela sua fé. Né? Se você é espírita, ou se você é umbandista, ou se você é de qualquer outra religião africana, de matriz africana, né? Porque chega aqui no Brasil e há alterações, tá certo? Pela própria simbiose que ocorre entre os povos, né? E as culturas se mesclam, então há modificações. Né? Então, se você é testemunha de Jeová, se você é mormon, não importa. Se você é adventista, né? Se você guarda o sábado, os 10 mandamentos, não importa. Todos têm o mesmo direito de professar a sua fé.
Então, nós não temos, ninguém tem o direito de dizer, né, que aquela pessoa que professa aquela determinada fé, segue aqueles determinados dogmas, está errado. Então, nem católico, nem protestante. Aliás, só para vocês terem uma ideia, claro, a maioria já sabe, Jesus Cristo não criou religião. Jesus Cristo, vou repetir, não criou o cristianismo. Quem criou o cristianismo foram os homens. E precisamente na pessoa do imperador Constantino. Certo? Então, isso no quarto século. No século IV depois de Cristo. Tá certo? Então, havia muitas questões, o reino era muito grande, ele precisava agregar aqueles povos e ele precisava de algo que agregasse. E o cristianismo veio como uma luva, né? Então eu anotei aqui o século, o ano, me parece que foi o ano 312, né, depois de Cristo, que foi criado o protótipo, né, do que seria hoje a Igreja Católica, né? Então, para que o vídeo não fique muito grande, eu quero dizer o seguinte: nós precisamos ter respeito. Se você tem um colégio e você é evangélico, não faça uma oração evangélica na abertura. Por que razão? Se você quiser fazer, faça sozinho lá na sua sala, você que é o diretor, o dono, o chefe, tá? Por quê? Porque se você fizer, você terá que dar oportunidade a todos aqueles que professam fé diferente a fazerem também suas orações. Tá certo? Ou então, por exemplo, se a pessoa da Umbanda, por exemplo, ele pode levar seu tambor também para fazer a sua oração. Porque os direitos são iguais. Tá certo? Então, isto é o que nós precisamos, né, alimentar nos nossos corações para que a gente possa entender que todos são iguais perante a lei e que a intolerância religiosa, porque nós temos vários tipos de intolerância. Nós temos intolerância racial, nós temos intolerância até de torcida organizada contra outra torcida organizada, né? Temos a intolerância religiosa e uma série de tipos de intolerância. Porque cada um quer que o seu seja melhor do que o outro, né? E a maioria das pessoas fazem preces ao mesmo Deus, né? Fazem preces ao mesmo Deus e acreditam em determinados detalhes que não têm importância nenhuma para Deus. Para finalizar, eu quero dizer o seguinte: Jesus Cristo não criou religião. O que Jesus Cristo disse o seguinte: quem quiser me seguir, e a minha religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. O que é que isso quer dizer? É que a pessoa deve ser